Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, neste 21 de janeiro, quarta-feira. Em 1939, era anunciado o poço de petróleo de Lobato. Primeira vez que jorrou petróleo no Brasil, pelo menos a que a gente saiba, né? Pode ser que lá em outros tempos, antes da chegada dos portugueses, tenha havido aparecimento. Mas foi a insistência de um cidadão lá, perfurou e jorrou petróleo com força. 1939. Desde então, muita especulação de grandes especialistas dizendo que não adianta, não tem petróleo no Brasil. Era uma época em que o petróleo era fundamental, e é fundamental hoje também. Só que hoje a gente tem o pré-sal. A gente tem esse imenso oceano, essa Amazônia azul para cuidar, além de 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres, mais 7, 8 mil fronteiras com o oceano e mais o fundo do oceano carregado de petróleo. Eu fico me perguntando por que um país com tanta riqueza natural, a natureza é o primeiro dos fatores para a riqueza, para a economia, né? E a gente se atrapalha tanto, né? Parece que a gente é masoquista, parece que a gente acha que merece sofrer, né? São atos nossos, como povo, que a gente confunde as coisas, né? E a consequência é essa onda aí que voltou com tudo de corrupção. Lembre-se de se inscrever, de juntar-se a nós e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Gerou muita especulação o fato de o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ter cancelado, adiado, é a palavra certa, o encontro marcado e autorizado por Moraes com Bolsonaro nesta quinta-feira, lá na Papudinha, das 8 da manhã às 11. Tem muita gente que acha que foi a declaração, eu diria, apressada de Flávio. Flávio antecipou, né? Diz, meu pai vai dizer para ele que é fundamental para derrotar o PT, que ele seja candidato à reeleição em São Paulo e tal. Eu achei que não fez bem, né? Não sei se foi isso o motivo de Tarcísio, ele alegou que tinha compromissos na agenda, mas a agenda é conhecida com muitos dias de antecipação, né? A agenda do governador, a menos que tenha acontecido algum fenômeno meteorológico, né, que não foi o caso. Cabeça fria e racionalidade para poder fazer política. Emoções e pressa não dão certo. Quem não está com pressa porque vem caminhando é o Nicolas, né? Nicolas Ferreira saiu de Paracatu, 240 quilômetros, ele já está faltando 150 quilômetros para ele, para chegar a Brasília. Agora é interessante que hoje eu fui a um centro de compras, ou centro de vendas, né? E nas lojas em que eu entrei, está todo mundo falando, é a conversa dos balconistas, né? Que vão acompanhar, vão esperar Tarcísio, esperar Nicolas, né, na chegada dele, e realmente vem cada vez mais gente acompanhando. Mas aqui nas proximidades de Brasília é que vai ter adesão, pelo menos em Brasília é a conversa de todos os lugares. Ele gerou um fato com essa caminhada, né, 240 quilômetros. Agora, eu creio que o fato mais importante do dia é essa revelação do Metrópolis, lá sobre o
resort, cassino, parece Las Vegas. E que todo mundo diz que é a do Toffoli. Todo mundo que eu digo, os entrevistados, os funcionários. Lá no Paraná, na frente de um lago. É um negócio fino, né? E a Folha de São Paulo, no mesmo dia, confirma com dados, por exemplo, dizendo que são 2 irmãos e o primo do Toffoli com o master do Vorcaro, através de fundos de investimento, um deles, Arlen, ligado a outro fundo, do cunhado de Vorcaro, Zettel, né? E no fim do ano, um fundo Égide, que assumiu isso, mandou dinheiro para as Ilhas Virgens Britânicas, que são aí do Caribe, que tem esses fora da praia, né? O offshore, né? Que dá para botar dinheiro, em vez de precisar botar na Suíça, bota nesses paraísos fiscais. 36 milhões, segundo a Folha de São Paulo. E Toffoli é o relator do caso Master. É um negócio incrível, né? Agora, voltando se vocês não viram ainda, eu recomendo, né? Porque está interessante a reportagem. Repórteres do Metrópolis ficaram hospedados lá por 2 dias. E aí mostram imagens dos caça-níqueis, das mesas de jogo, de jogatina, do cassino, das luzes do cassino, parece Las Vegas, né? Funcionários mostram aquela casa ali do Toffoli, ele vem aqui, ele faz festas aqui de mais de 100 pessoas, ele vem muito frequentemente e tal, né? Mas está em nome de 2 irmãos, um padre, inclusive, não deve ter feito votos de pobreza, né? E um primo que também saiu do fundo. Todo mundo saiu depois que estourou a liquidação do Master, inclusive essas movimentações dos fundos aí rápidas, correria. É um negócio incrível, cada vez mais, né? E com ligações lá no roubo dos idosos da Previdência, de 6 bilhões, junto com o careca da Previdência, fundo para lá, fundo para cá, movimentação de dinheiro. É impressionante, né? Estou vendo aqui agora, o Banco Central liquidou mais uma, né? Ligada ao Master. Will Financeira. Gente, Will Financeira, BRB de novo? 1,750 bilhão de créditos da Will Financeira. Já estão querendo fazer no Congresso uma CPI exclusiva para o Banco Estatal aqui do Distrito Federal. Mas, enfim, semana passada já tinha sido essa outra REAG, que tem gente lá na Faria Lima que pronuncia REG, não sei bem, mas, enfim, também é só gente ligada ali, vai e volta. O cunhado queria ir para o Dubai também, né? Incrível. Vorcaro foi preso embarcando para o Dubai e o cunhado Zettel ia embarcar para o Dubai também. Lá no Dubai tem uma instituição bancária que era de um português que era ligado ao Banco Espírito Santo, que tem o maior escândalo, ele foi parar no Dubai. E é a ligação. É o maior escândalo financeiro já visto, né? E ainda por cima ainda tem ligação, não é só com o Toffoli, né? A família de Moraes tem aquele contrato que ele não demonstrou ainda que não existe, né? Mas existe, já foi demonstrado pela Malu Gaspar, o Globo, etc. Né? Meu Deus. Bom, e a outra grande notícia de hoje é o Trump. É o estilo do Trump. Ele bota o bode e depois negocia para tirar o bode. Ele botou mais uma tarifa para os países europeus que não estiverem de acordo com o que ele queria da Groenlândia. Pronto, conseguiu. Vai ter acordo com a OTAN, os países da OTAN, da Organização de Defesa o Tratado do Atlântico Norte, já cancelou as tarifas de 10%, podendo aumentar para 25%. Cancelou. Vai sair um acordo. Mas só para a gente saber, né? Vejam só, Groenlândia está com a Dinamarca há uns 2 ou 3 séculos. Era Noruega e Dinamarca por exploração, quase foi portuguesa.
Olha o rei Dom Manuel, o mesmo que mandou Cabral cravar um marco lá em Touros, Rio Grande do Norte, e outro em Cananéia. Ele mandou também navegadores procurar a rota polar para ir para a Ásia, para o mesmo destino do Bartolomeu Dias, do Vasco da Gama, digamos. Bartolomeu Dias mandou um outro Bartolomeu Dias explorar, mas eles encontraram gelo, gelo, gelo. Os portugueses sabiam que tinha um oceano, só que não sabiam que estava gelado. Foi lá e tentou. Olha a audácia dos portugueses, 1.500. Bom, Groenlândia, voltando, tem 60 mil habitantes. E o tamanho do estado do Amazonas, somado com o estado de Minas Gerais, ainda sobra território. E, bom, eu disse que estava com a Dinamarca. Os Estados Unidos quiseram comprar, eu acho que foi em 1948. Sabe por quê? Porque quando Hitler invadiu a Dinamarca, os americanos entraram na Groenlândia para impedir que as tropas de Hitler fossem para a Groenlândia e já se aproximassem da costa leste americana e do Canadá. Não. Já tomaram lá para dificultar as coisas. Agora esqueci o nome dele. O principal auxiliar do Hitler, que acabou saltando na Inglaterra, se entregou antes, daqui a pouco eu lembro o nome dele, ele queria ir para a Groenlândia, ficar lá. Na hora que ele abandonou o nazismo, o Rudolf Hess, sabia que ia lembrar. Ele queria ficar na Groenlândia. Bom, mas aí, lá em 1946, por aí, os Estados Unidos queriam comprar, pelo equivalente hoje, eram 100 milhões de dólares na época, eu até anotei aqui a equivalência, daria 1,6 bilhão de hoje, 1946. Né? Aí os dinamarqueses não quiseram. Em 1951 houve um acordo, sim, e os americanos fizeram aquela base lá. E dizem que foram ampliando a base, tem base lá para defesa do continente, na Guerra Fria, Thule, se não me engano. Não? E não seria a primeira vez que os Estados Unidos comprariam território dinamarquês. As Ilhas Virgens dinamarquesas do Caribe são 3 ilhas. Tem hoje 150 mil habitantes. É ali, aqueles arquipélagos ali perto de Porto Rico. Né? Tem as Ilhas Virgens Britânicas, onde o pessoal lá do resort cassino lá do Paraná botaram dinheiro, mas não são essas. São as Ilhas Virgens hoje americanas. Aí os americanos compraram em ouro, o equivalente a 25 milhões de dólares em ouro. Então, é uma história que não é nova. Né? E Trump está conseguindo. Qual é o objetivo dele? Né? A calota polar é gelo, mas é água por baixo do gelo. Né? E do outro lado, tem a imensa Rússia. Eles compraram um pedaço da Rússia, que hoje se chama Alasca, americano, né? Um estado americano. Era russo. Os americanos compraram. Né? Fizeram negócio no Canal do Panamá também, para se comunicar o litoral, costa leste com costa oeste. São Francisco, principalmente na época, com Nova York. Né? Canal do Panamá. Então, eu já falei para vocês, compraram a Louisiana dos franceses, né? Na guerra com o México, ficaram com o Novo México, o Texas, a Califórnia. Né? É a tradição americana. Bom, mas com isso, com o discurso de Trump em Davos, a Bolsa de Valores em São Paulo bateu o recorde, nunca tinha chegado antes na história, a 171 mil pontos. De Brasília, Alexandre Garcia. Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação feita ontem à noite
do comentário de rádio que foi divulgado na manhã desta quarta-feira, 21 de janeiro, por mais de 200 emissoras. Lembre-se de juntar-se a nós, inscreva-se aí e, ao final, não esqueça do gostei ou não gostei. Vamos, então, ao comentário. Bom dia. O agro que se cuide. O ministro do Desenvolvimento Agrário, que nome, né? É o ministro, digamos, da reforma agrária, porque desenvolvimento agrário é o ministro da Agricultura, né? Mas, enfim, desenvolvimento agrário, na verdade, é o agricultor, né? Paulo Teixeira anunciou que logo, logo vai haver um pacote imenso de desapropriações para fazer reforma agrária e assentar 230 mil famílias e mais 26 mil que ainda estão esperando. Segundo ele, é a maneira de se conseguir paz no campo. Vai conseguir a paz no campo? Vai ser anunciado em Salvador no Encontro Nacional do MST, provavelmente por Lula. Bom, paz no campo, então, vai fazer isso e aí o MST vai acabar, né? Porque já atendeu todo mundo. Não vai ter mais sem terra. Todo mundo vai ter terra, todo mundo vai para o sindicato rural, vai plantar soja, vai se filiar à ProSoja. Não. Imagino que vai ser assim, né? Ninguém mais vai invadir nada depois dessa, né? Isso é a paz no campo. Bom, outra paz aí que está se buscando é que o Supremo nos dê paz, né? Alguns ministros do Supremo que se acham donos da Constituição, donos da lei, donos do devido processo legal e donos do Supremo, quando não são, né? São apenas servidores do povo brasileiro. O senador Eduardo Girão, que representa o Ceará, foi à Procuradoria-Geral da República com uma ação, uma interrogação sobre o Master e o ministro que se adonou, se apropriou das investigações de Toffoli, porque o senador Girão é um dos integrantes da CPI, que está investigando o roubo de 6 bilhões de idosos da Previdência, beneficiários da Previdência, e chegou ao ponto de que não pode saber o que está nos celulares apreendidos, de Vorcaro, por exemplo, porque está sob lacre e sob custódia do presidente do Senado. Ele quer abrir isso, já foram... A CPI, CPMI, já foi ao ministro relator do caso da Previdência, que é André Mendonça, pedir isso, né? Mas ele está lá achando que está muito fora do normal a atuação do ministro Toffoli. Aliás, o presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, dizem que está preocupado com isso, conversando com os outros ministros, mas... como o Estadão cobrou no editorial de ontem, né, que o silêncio de Fachin se aproxima da omissão, que é preciso fazer alguma coisa, inclusive, eu acho, para salvar o Supremo, que está sendo esmagado pela demolição do Master em cima dele, né, por causa de 2 ministros. Vocês lembram daquela equipe de promotores que trabalhava no Maranhão e que renunciou ao Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, porque achou que a Procuradoria do Maranhão não estava atendendo a esse grupo. Pois agora o próprio procurador denunciou o prefeito de Turilândia porque fica à margem do rio Turi, se não me engano. Paulo Curió, a mulher dele, a Eva Curió,
a vice-prefeita, a ex-vice-prefeita, um total de 10, por corrupção com desvio de 56 milhões, num município de pouco mais de 30 mil habitantes. Isso que está faltando 11 vereadores que estão com tornozeleira, não foram denunciados ainda. Gente, essa questão de pegar dinheiro do povo, o dinheiro não é do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional é só o guardião. É do povo brasileiro, obtido com suor e pagamento de imposto, direto ou indireto. Cada vez que o sujeito que ganha o salário mínimo vai comprar, ele está pagando imposto. Além do desconto que já teve na folha. Né? Mas, enfim, fica aqui o registro. Que a gente tem que pensar mais nisso. Que o Estado brasileiro é sustentado pelo nosso trabalho. E a gente tem que dar um basta nisso. Na hora de votar, não podemos votar em ninguém que seja suspeito de ser ladrão, corrupto, mentiroso. Tem que estar acima de qualquer suspeita. De Brasília, Alexandre Garcia.